Vamos lá, vamos chamar aqui o nosso querido delegado Saraiva, que está no meio da Mata Atlântica, veio aqui para conversar com a gente. Tudo bom? Boa noite, Saraiva. Bom te ver. Também, igualmente, querido. Como é que você está? Eu fico indignada com essas histórias, viu, Saraiva? Esse uso da religião para pregar o ódio, isso me indigna muito, sabe? Realmente é um absurdo, um contrassenso a gente vincular a ideia de Deus a uma coisa relacionada à violência, ao mal. Isso não é compatível com a ideia de Deus. Aquela coisa que tinha, aquele adesivo, né? Deus é amor. Acabou, né? Eles não querem Deus é amor, eles querem Deus é ódio, Deus é intolerância, Deus é violência. Botaram arma na mão de Jesus. Botaram arma na mão de Jesus. Não foi isso que eu aprendi. Você fez primeira comunhão, Saraiva? Eu fui criado, assim, uma família religiosa. Eu não sou tão religioso, tenho fé em Deus, mas fiz primeira comunhão, fui crismado. Então, assim, exato. O ensinamento era outro, né? A gente aprendia outra coisa. Claro. Isso aí era uma coisa inconcebível. Não se passava uma coisa dessa para as crianças. Nem na igreja católica, nem nas igrejas evangélicas. Eu tinha amigos evangélicos. Assim, não existia isso, esse ódio, essa coisa de idade média mesmo, né? Um retrocesso mental muito grande. Uma loucura, loucura. Bom, vamos lá. Tati, coloca aí o livro, a capa do livro do Saraiva na tela para a gente começando falando. Olha o livro do Saraiva, está saindo pela Intrínseca, tá, gente? Alexandre Saraiva, Selva, Madeireiros, Garimpeiros e Corruptos na Amazônia sem lei. Saraiva, fiquei muito impressionada com o seu livro. É praticamente um thriller, né? Daria um filme seu livro, Saraiva. O Saraiva, gente, só para contar para eles aqui, ele conta todos os problemas que ele teve com o governo, né, a parte ambiental, ou contra o meio ambiente, melhor dizendo, do governo Bolsonaro, a partir da operação. Como é o nome da operação? É tão difícil que eu até. Androantos, tá? Que foi de uma apreensão gigantesca de madeira. A gente vai falar mais aqui sobre ela, sobre essa operação e sobre o livro, né? Mas ele conta, gente, coisas assim. Você entra nos detalhes sobre como esse pessoal sabotou a apreensão de madeira ilegal na Amazônia, né, Saraiva? Sabotaram o combate ao garimpo, porque eu conheci o Bruno Pereira, da FUNAI, e nós fizemos uma operação conjunto FUNAI, Polícia Federal e IBAMA, e destruímos 60 balsas lá no Vale do Javari. 15 dias depois, o Bruno foi exonerado da FUNAI. Quer dizer, dá uma carta branca para o crime. Depois, eu também, em relação a essa apreensão de madeira, também no dia seguinte que eu fiz a notícia-crime ao STF, que era obrigação minha fazer. Uhum. E algumas coisas você não tem... A lei não te dá a opção de você não denunciar um criminoso. Você tem uma obrigação legal de fazer. Foi o que eu fiz e no dia seguinte eu já estava exonerado. E até hoje eu tenho muita apurrinhação, porque existe um nódulo bolsonarista dentro da instituição. Né? Da PF? Me parece que tem uma disputa de poder ali, né? Entre bolsonaristas e não bolsonaristas, né? A questão... Eu acho que cada um pode seguir a religião que quiser e a ideologia que quiser. Mas pisou dentro da polícia, você não pode tratar dentro do tribunal ou dentro de um inquérito as pessoas de acordo com a opção política ou religiosa de cada um, seja lá por qualquer outro critério que não sejam os fatos, né? E o que fizeram comigo, ainda estão fazendo, é um procedimentos disciplinares completamente desarrazoados, absurdos. E aí, se determinada corregedoria do Rio de Janeiro, por exemplo, foi arquivada, desarquivaram e mandaram estourar para o Brasil. Até que apareça alguém que queira fazer, né, que se deu. Então, mas eu não... Como é a tua situação hoje? Você está afastado? Como é que está a sua situação? Não, voltei a trabalhar no início do ano. Fiquei suspenso 3 dias por causa de uma entrevista que eu dei. No Roda Viva, né? Eu vi aqui. A entrevista só me deu aborrecimento de cabeça. Mas eu vi ali naquela entrevista a oportunidade, né, de dizer. Ali eu estava
né? Doido para contar o que estava acontecendo lá, para ver se a sociedade se move, se mexe, para fazer alguma coisa. Mas o, o meu objetivo não foi alcançado, Meu. infelizmente. Sim. Mas a gente sabe, né, o que acontece quando a gente denuncia, quando a gente. É lógico que vai ter uma reação, eu já sabia disso, e eu não estou aqui desabafando, mas não perco a. Na verdade, eu fico revoltado e essa revolta é boa, porque ela me mantém na luta. Né? Mas as pessoas falam assim, o Saraiva não foi para o governo por conta dos processos que ele responde. É verdade isso? Eu não sei, isso é um fato. Claro que isso aí atrapalha. Tem questões pessoais também aqui. Eu fiquei muito tempo na Amazônia e fiquei longe do meu filho, né? Então, eu perdi a primeira infância dele toda, praticamente. Ele agora está com 8 anos, então, assim, eu não quero ficar longe dele. Então, tem essas questões pessoais também. Ué, E eu, mas e eu aqui em não Brasília você incomodo. pode criar seu filho, né? Você pode criar seu filho aqui em Brasília. Mas assim, a criança ela precisa ter um ambiente, né, que ela fique confortável, que ela esteja acostumada, e tirar do colégio. Tudo isso é complicado. E trabalho tem em todo lugar do Brasil. E eu acho assim, essas coisas não podem ficar pessoalizadas. Né? Eu fiz um trabalho legal lá, mas tem outros que podem fazer. Tem que ser uma coisa institucional. Você não queria Mas, trabalhar no governo, pegar um cargo, virar. veja, claro que eu gostaria. Ah, Mas o fato de não ter sido chamado também não me deixa chateado. Não fico, porque eu entendo que as pessoas têm preferências e pode escolher. O importante é que está sendo feito. Eu vejo que as coisas estão acontecendo. Por exemplo, na Terra Yanomami, zeraram os alertas de garimpo. Isso é um uau! grande avanço. Né? Uhum. Não é uma conquista pequena. Então, a gente vendo que o nosso trabalho está tendo continuidade, dá para ficar tranquilo. Agora, o que estavam fazendo antes é que o trabalho que foi feito estava sendo jogado no lixo. Né? Aí você fica com uma sensação de desânimo muito grande, porque toda sua vida que você dedicou ali fazendo aquilo, né? Noites que você não dormiu, final de semana que você ficou trabalhando e estão jogando fora, e pior, ainda questionando o trabalho. E, e, e é bom que fique claro que os inquéritos que eu instaurei lá contra o Ricardo Salles, nenhum deles foi arquivado. Nenhum deles foi. O juiz disse que eu agi com abuso de autoridade de forma nenhuma, mas continua em tramitação. E E eu ele espero também que. nunca te processou, né? Não, não, ele não. Mas sabe que eu respondo o processo do ex-presidente da FUNAI, do governo Bolsonaro, do ex-diretor-geral da PF do governo Bolsonaro, da Carla Zambelli e do Jorginho Melo, que era senador e agora é governador de Santa Catarina. Eu estou quase colocando lá no meu currículo Lattes, processado por Carla Zambelli, processado por Sem Jorge, dúvida. porque eu acho que isso enaltece, né, a minha carreira. Eu acho que, vindo de quem vem, é elogio. É isso aí. Olha só, o seu livro se chama Selva. Seu filho é Ricardo Selva. Você é um apaixonado pela Amazônia? Conta aí pra gente. Sou, e não tem nada a ver com algumas pessoas. Não, ele está usando o mesmo cumprimento que os militares usam, mas isso é uma bobagem, porque não é isso. Selva, meu nome é Silva. O Lula também é Silva. Né? E Silva é selva em latim. Então, Hum, se a gente pegar a etimologia da palavra, selva traduz mais a Amazônia do que floresta, que vem de forest, que é de fora. Né? Que, é uhum. um, que é um conceito, é uma palavra que veio do conceito europeu de floresta, não do nosso. Então, selva traduz, e é um nome que é o nome mais utilizado pelos brasileiros, Silva, né? Inclusive nosso Sim. presidente. Então, por isso que eu só mudei uma letrinha, na verdade. Eu tirei o I e botei o E, né? Do nome do meu filho. Foi Ricardo Selva, Selvinha. E aí eu coloquei no livro também, no título, como uma forma de ironia, porque os militares falam tanto selva, 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 e, na verdade, pouco fizeram na defesa da selva, que eles dizem, né, gostar tanto no descumprimento, espero. Claro, não estou aqui generalizando, tive excelentes Aham.
experiências com os militares nos governos de esquerda, né, e Sim. depois péssimas experiências no governo Bolsonaro. Exato. Tem até uma história que eu queria comentar com você, que você mostra que nessa operação Androantos, os militares fizeram um papelão, né? Porque eles Sim. abandonaram, simplesmente abandonaram a madeira apreendida e fingiram que não eram com ele. Primeiro eles quiseram tomar, dizer que a operação era deles, aí mudou Ah. tudo. Conta aí para o pessoal direitinho como foi isso. Porque quando começou, o diretor-geral da polícia da PF na época, todo mundo ficou enaltecendo a operação. E os militares que precisavam desesperadamente dar resultado para a GLO, que eles tinham gastado uma fortuna e não tinham produzido nada, então se apoderaram da nossa operação, dizendo que eram deles. Eu não falei nada também, pensando, pô, pelo menos se me deixarem continuar trabalhando, que eles se apoderem do nome, pouco me importa. Se a gente continuar trabalhando, deixa. Mas quando começou a pressão política, eles foram os primeiros a pagar o link que tinham botado lá no link do Ministério da Defesa. E aí começaram a maldizer a operação, dizendo que iam sair de lá. E aí um delegado novinho, sobrenome Leão, faz jus ao nome desse delegado, enquadrou o general. Ó, se sair, vai responder por prevaricação. Eita! E aí, quando aquele ofício dele bateu em Brasília, nossa, está no livro, né? Foi aquele corre-corre. Mas a gente conseguiu segurar pelas pontas ali, até que houve aí entrou em cena o Ricardo Salles. Ele, na verdade, eu imagino, e depois eu vi em algumas declarações dele, que ele já estava nos bastidores se movimentando contra o nosso trabalho. Mas, como não foi suficiente, ele foi pessoalmente lá, né? Não é possível isso. Se está num filme ou num livro de ficção, que o ministro do Meio Ambiente foi defender Madeireiros, a pessoa vai pensar assim, não, estão exagerando também, né? Essa novela, esse filme está fugindo da realidade. Verossímil. Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E o presidente da FUNAI defendendo garimpeiro, né? Dizendo que garimpeiro era tão vítima quanto os indígenas. Então, Que era um absurdo. mundo bizarro. E eu não fico tranquilo. Você vê o Trump nos Estados Unidos lá, A Bene- ainda forte candidato à presidência, apesar de todos os escândalos, de toda a postura antidemocrática, né, que é o mais grave, ainda assim com risco. Vamos, né, torcer. Se bem que na minha opinião, eu acho que o Lula venceria por muito mais. Eu acho que houve ali uma manobra de quase que uma polícia provoca um golpe de Estado. Ia ser uma coisa inédita na história mundial, eu acho. Eles impedindo os eleitores de votar, você fala? Lógico. Olha, um Uhum. amigo meu que trabalha na PF no Amapá me falou assim: olha, a principal BR do Amapá está fechada. Nós nunca vamos saber o tamanho do prejuízo à democracia que essa operação causou. Sem Operação falar entre na aspas. tentativa de compra de votos, com aquelas coisas dos empréstimos da Caixa, né? Muita coisa também rolou ali. E não, eu fico vendo assim, o que falaram da Dilma. E aí se faz um negócio desse. É igual o Ricardo Salles falar do MST. E ele defendeu grileiro de terras. Quem estava defendendo naquela maneira era grileiro de terra. Provado. Provado. Então, como assim? Os pobres que estão ocupando uma área improdutiva e já desmatada, você quer esculachar. Os ricos de Santa Catarina que estão invadindo floresta no Pará com fraude, aí você defende. Como assim? Qual o critério dessa CPI? Aliás, eu ia te perguntar, como é que você está vendo? Eles outro dia invadiram casas de pessoas assentadas ilegalmente, entraram na casa das pessoas, né? A gente fica indignado de assistir aquilo, Saraiva. Vergonhosa. Olha, aqueles sujeitos ali assim, é o mais baixo que existe na espécie humana. Eu não consigo ver
coisa pior que aquele tipo de gente ali que vai à casa dos pobres, sabe? E por outro lado, é subserviente com os ricos, com os poderosos. Então, você vê bem nítido como ele trata os mais pobres e como ele se posiciona em favor dos mais abastados. É revoltante você ver uma coisa daquela. Você diz no livro, né? É por isso que eu estou virando comunista, né? Porque eu era estou lendo Marx, porque, sem brincadeira, com o tempo a gente começa a questionar e pensar, pô, sabe que aquele cara não estava tão errado assim, porque você vê como o capitalismo funciona, drenando tudo. E você vê que o planeta não aguenta. O planeta, o modo de vida que nós levamos, simplesmente o planeta não suporta, não dá. Uhum. Tem até um pesquisador romeno, Georgescu Horn, ele escreveu um artigo chamado sobre entropia e fala que a humanidade, do jeito que gasta os recursos, ela está optando por uma existência brilhante, porém curta. Uhum. E ninguém pensa assim, como é que vai estar a humanidade daqui a 200 anos? As pessoas muito mal pensam daqui a 30. É. Né? Então, a gente precisa repensar consumo, repensar um monte de coisa, se a gente quiser continuar nesse planeta. Essa é a verdade. E o livro é um alerta. Quando eu vou dar palestra em universidade, tem um público mais jovem, você fala, ó, esse livro é como uma fatura de cartão de crédito que vocês vão pagar. E a minha geração está aqui, imprevidente, gastando, mas a fatura que vai pagar, a maior parte são vocês. Então, é melhor ler. Você mostra no livro que o Salles, a Zambelli, essa turma toda, eles protegeram os madeireiros ilegais, né? Eles deram uma proteção, né? Como é que essas pessoas não estão presas, Saraiva? Como é que elas estão no Congresso Nacional em vez de estar na cadeira? Elas protegeram, como você diz no livro, uma organização criminosa que atua na Amazônia. E aí elas são deputadas federais? Como é que pode isso? É porque uma organização criminosa com muito dinheiro. E se a gente for olhar, como é que o negócio funciona lá? É uma mistura de desmatamento, com fraude, com financiamento bancário. Então, por isso que o agronegócio é tão misturado com madeireiro. Eu não entendia isso. Eu pensava, pô, por que o agronegócio se mete com madeireiro? Mas depois eu entendi. Porque a grilagem, que é uma decorrência do desmatamento e da exploração de madeira, ela entra forte. Ele dá aquela terra grilada como garantia num financiamento num banco público, não paga, e o pior que vai acontecer é ele perder aquela terra que nunca foi dele. Uhum. E ainda pode recorrer ainda para o agro, que o governo Bolsonaro colocou 4 bilhões de reais nos últimos 2 anos do governo dele, e que tem 30% a 40% de fraude. Ou seja, o cara não plantou. Ele pegou o dinheiro com o governo para plantar em uma terra que ele roubou do governo, não plantou. Aí não paga esse empréstimo. A terra não é penhorada porque ele ainda pede auxílio ao Proagro. A gente está falando de muito dinheiro. É por isso que essas pessoas estão lá tão fortes. E um dos alvos da operação, eu fui olhar a prestação de contas do Jorginho Melo. Quem quiser olhar, está lá no TRE, bota Jorginho Melo, governo de Santa Catarina. Prestação de contas. Vai ver lá que tem um cara que é madeireiro, que doou, e alvo da operação, que doou 50 mil para a campanha dele. Como é que pode isso? Pagamento de propina, pô, tá ali. Aquilo não é doação de campanha. A cara. E ele me processa ainda. É o mundo bizarro. Eu estou sendo processado do Jorginho Melo. Onde, que planeta o bandido processa a polícia? Aí você pensa assim, imagina, um delegado novinho que está entrando na polícia agora, um agente novinho, um perito, um escrivão, eles olham para mim e veem assim, pô, Saraiva, antigão, cascudo, tá lá passando esse sufoco. Um PAD na corregedoria, para demissão. Ele é humano pensar 2 vezes antes de entrar numa confusão dessa, concorda comigo? Claro. Acaba ficando a pessoa com medo, né? Não quer, vai atuar igual você, né? Lógico, lógico.
Então, a gente precisa se vacinar contra esse tipo de ameaça à democracia, às instituições. Mas é muito difícil, porque quem está dominando o Congresso são justamente as pessoas que realizaram esses atos e essas ameaças, né? Então, eu sei que o presidente Lula tem uma imensa capacidade de articulação, mas é um desafio, assim, esse mandato vai ser um desafio imenso, imenso, porque ele tem inimigos ali. Você vê que eles querem um governo Bolsonaro dentro do governo Lula, como a Marina já falou, né? Eles querem um governo Bolsonaro dentro do governo Lula. Exatamente. Exatamente. Né? E E assim, eu até queria te mostrar uma coisa que, infelizmente, a nossa imprensa não ajuda em nada, né? Não ajuda, gente, não ajuda. Olha essa manchete aqui que eu peguei da Folha. Eu peguei da Folha, mas todos deram assim. Câmara aprova marco temporal em novo revés para o governo. Não foi o governo que perdeu com o marco temporal. Quem perde com o marco temporal são os povos indígenas, é a Amazônia, não é o governo que perde. Então, assim, esse tipo de manchete, Saraiva, eles querem o quê? Obrigar o Lula a dar dinheiro para o Centrão? O que a imprensa quer, caramba? Entendeu? É muito louco isso daí. A imprensa deveria estar defendendo os povos indígenas, deveria estar defendendo a floresta, porque não existe futuro do Brasil sem pensar em sustentabilidade, né, Saraiva? exatamente. E é engraçado o pensamento desse pessoal que fala assim: tem que desmatar para produzir. Como se a floresta não produzisse nada. Quando, na Uhum. verdade, a floresta produz muito em serviços ambientais para a humanidade toda. Então, a floresta, deixa ela quieta, que ela está produzindo muito. E se a gente quer gerar algum tipo de riqueza ali, tem que ser com a floresta em pé. Porque senão, qualquer coisa que a gente faça, a gente está atrapalhando um ciclo natural que está dando retorno, naturalmente. O que a gente precisa da Amazônia é de conhecimento científico. É colocar lá dentro o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, recurso para o INPA, pesquisa. Ó, 5 bilhões para o fundo eleitoral. E eu fico aqui tranquilo para falar, porque eu fui candidato e não usei um tostão do fundo eleitoral. Eu usei 5 mil reais do meu bolso. Não estou questionando se está certo ou está errado dar 5 bilhões para o fundo eleitoral. Tem gente que usa muito bem, tem gente que usa muito mal. Agora, dá 5 bilhões para pesquisa. Você imagina a revolução se você dá 5 bilhões para pesquisa para uma universidade na Amazônia, focada na Amazônia, para a gente conseguir descobrir novos genes, novos micro-organismos, novas substâncias para a indústria farmacêutica. A gente ia fazer uma revolução naquilo ali, em termos de geração de emprego, recursos, medicamentos. E a gente está jogando fora uma riqueza que a gente nem sabe o que está perdendo, porque algumas espécies, alguns micro-organismos só existem em determinado lugar, não existem em outro. Fizeram lá na Terra Yanomami com garimpo, por exemplo, nós fizemos laudos lá que apontaram 8.600 vezes mais mercúrio do que o recomendado. Não existe no mundo tecnologia para despoluir rio de mercúrio. Nossa. A gente está falando ali na Terra Yanomami de uma tragédia, talvez uma das maiores tragédias ambientais da história da humanidade. E ninguém percebeu. A imprensa não fala nada disso. É um absurdo. Porque toneladas de mercúrio foram jogadas naquele rio. E eu venho falando isso há um tempão, já falei até uma entrevista aqui contigo, que a contaminação nos peixes, na pesca, são uma pesquisa da Fiocruz, início desse mês, dizendo que 1 em cada 5 peixes vendidos nas capitais da Amazônia estão contaminados com mercúrio. 20%. Problema neurológico, problema de má formação fetal, problemas neurológicos em crianças, em adultos. Que horror. Sabe? E continua. E quem sustenta esse crime lá? O governo Lula tem um problema seríssimo no governo, porque a proteção da Amazônia é também obrigação dos estados, dos municípios. Só que a maioria dos estados, todos os estados e a maioria dos municípios, está
visceralmente ligado ao tráfico de drogas, ao tráfico de madeiras. E também não descartaria o tráfico de drogas, não. Tá? Porque ali é uma holding criminosa. Uhum. Domina. E o exército fica com aquela ideia, né? Oh, o inimigo externo. O exército é para o inimigo externo. Enquanto isso, tem um inimigo interno, os criminosos, organização criminosa, dominando o país. O exército esperando o inimigo externo. Quem é o inimigo externo? A Venezuela? Europa. Vou invadir a Agora Amazônia. vai ter CPI das ONGs, você viu? Que eles voltaram a botar as ONGs como alvo, né? A estratégia deles é essa. Qual a melhor forma de não ser investigado? Vou criar casos, vou jogar essa cortina de fumaça sobre as ONGs, sobre o MST, sobre o Leonardo DiCaprio. Sabe? Eu vou escolher Papai Noel, enfim. É E narrativa, pior, né? eles conseguem ocupar muito espaço na mídia com isso. Exato, é narrativa. É a guerra de narrativas, né? É a técnica que foi utilizada na Alemanha nazista. Né? Uhum. A mesma lógica, né? de dominar por meio da mentira. Uma mentira repetida 1000 vezes. E eles nem disfarçam isso, né? Porque teve um discurso de um ministro do Bolsonaro que era uma cópia do discurso do Goebbels. Foi, com música, musiquinha e tudo. Quando eu vi, né? Inacreditável. Eu vi no seu livro uma frase do Bolsonaro que eu nem lembrava mais. Eu acho que minha memória está. O Bolsonaro vira para o. Convida o Saraiva para uma live e pergunta assim, gente. É verdade que os índios trocam tora por coca ou cerveja? Ele perguntou isso para o Saraiva, porque interessava a ele esse tipo de narrativa, né? Mudar, não são os ministros dele que estão ligados com o tráfico, não é potências estrangeiras, né? Vendedores estrangeiros, compradores estrangeiros de madeira. Depois até o Saraiva foi acusado pelo Salles de sujar a imagem do país lá fora, né, Saraiva? Então ele veio com essa história do indígena, né? Que doideira isso, sabe? Realmente é bizarro mesmo, né? Não, e me chamaram entre aspas, né? Porque eu era subordinado, como é que eu não vou? Né? E aí começaram, quer me ofender, me chamar de bolsonarista, sabe? Pô, é um absurdo. Enfim. Aí eu sento lá e a primeira pergunta que ele me faz é assim: índio está trocando madeira por Coca-Cola? Não. Isso não acontece. O que acontece é processo administrativo fraudado. Isso sim. E lógico que não são os indígenas. Ele queria culpar os indígenas, né? Ele queria que essa narrativa vingasse, né? E ele contava com você para isso, né? Aí meu amigo falou assim, cara, você tava a sua expressão corporal na live deu pena. Você parece que queria escorregar para debaixo da mesa. Eu falei, mais ou menos assim. Meu Deus. Ele achou que você era bolsonarista? Olha, eu não, eu fiquei engraçado, né? Eu nunca recebi um cargo do governo Bolsonaro, para começar. Mas eu queria continuar o que eu estava fazendo. Claro. Né? Eu precisava continuar o que eu estava fazendo. Então eu ficava quieto. Né? Ficava quieto o máximo possível, tentava não chamar atenção, mas acabava que, quando fizemos essa apreensão, aí inventaram de levar os embaixadores europeus lá em Manaus e pediram para eu dar uma palestra. O Neo da Live começou com esse negócio dos embaixadores europeus lá. Eu nem conto isso no livro, né? Aqui, exclusividade para você. Começou por causa dessa palestra dos embaixadores europeus, em que eu apontei para esses embaixadores que o Brasil sim tinha responsabilidade, mas que a Europa também tinha. Porque compra madeira de forma completamente sem controle. E se a gente pega a legislação europeia para importação de madeira, é uma legislação muito permissiva. E aí eles acharam dessa minha palestra que eu era bolsonarista. Isso que é, entendeu? Mas assim, só que não.
O que eu falei, eu não sei como tiraram uma coisa de outra, mas aí falaram, não, mas foi muito boa, porque ele enquadrou os embaixadores europeus. Quem sou eu? Mas aí me tiveram a ideia, depois dessa parada, de me chamar para essa live. E foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, funcional. E aí eu pensei, vamos ver se eu consigo sobreviver a isso, né? Foi Porque aí que ele te amanhã, tirou. provavelmente, eu não vou ser mais superintendente lá no Amazonas. Foi aí que ele te tirou lá da Amazônia e botou no Rio, né? Aí veio a ideia de me tirar de lá, para me botar no Rio. Uhum, E ficou bem claro que era isso, porque depois a gente viu lá as conversas entre os investigados que eles queriam mesmo, que eu não estavam me oferecendo o Rio. Na verdade, queriam me tirar da Amazônia. uhum. Então, provavelmente eu não ficaria nem 2 meses aqui como superintendente do Rio, imagino. E aí um amigo meu falou assim para mim, não, um amigo meu me contou, policial lá, perito, falou assim, mas o Bolsonaro está chamando, por que o Bolsonaro está chamando Saraiva lá para superintendência do Rio? Aí, a melhor resposta que eu vi alguém dando para essa pergunta foi esse meu amigo que deu. Ele falou assim, porque ele não conhece ele. Só por Você ia criar problema para ele em qualquer lugar que você fosse, né? porque é impossível não criar, né? É impossível não criar, porque ele tá... Por exemplo, no Rio de Janeiro, a coisa que eu acho mais problemática no Rio de Janeiro, e olha que tem muito problema de segurança, mas é milícia. Uhum, E eu posso falar isso porque antes de ir para a Amazônia, eu trabalhei com o chefe da delegacia de Nova Iguaçu, com o chefe da delegacia de Volta Redonda. E você pode ver na época da minha chefia em Nova Iguaçu, que o que a gente mais bateu foi contra a milícia. Isso lá em 2007, 2009, 2010. Muito antes, assim, quando a milícia era até uma coisa assim, muito. Uma parcela grande da sociedade chamava um mal menor. Que mal menor, meu? Mais perigoso ainda, porque além da bandidagem, ainda tem uma carteira do Estado, uma arma do Estado, acesso aos sistemas do Estado. Então, é um bandido, um super bandido, né? O miliciano é um bandido com poder de policial. uhum, Então, é complicado, porque se a gente fizer um paralelo entre Rio de Janeiro e Amazônia, a gente vê que o Estado, no Rio de Janeiro, foi perdendo, né, a capacidade de conter o crime organizado, porque também usa uma contenção baseada na violência e não na inteligência, e repetindo as mesmas fórmulas que não dão resultado e continua repetindo. E na Amazônia, a mesma coisa. Só que a Amazônia vai ser um Rio de Janeiro continental, né? E daqui a uhum. 20 anos eu não sei como vai estar. É uma coisa. E aí o custo para se reverter, para trazer novamente a normalidade, vai ser muito maior. Deixa eu falar aqui para vocês, ó, Kennedy Souza Cândido, Edinalva Rodrigues Ferreira, todo mundo perguntando onde encontra o seu livro. Deixa eu colocar de novo a capa dele aqui na tela. É editora grande, editora intrínseca. Vocês acham em qualquer livraria do país, vocês encontram o livro Selva. Coloca na tela aí, Tati, a capa do livro. Selva, ó. Madeireiros, garimpeiros e corruptos na Amazônia Sem Lei, do Alexandre Saraiva. Vocês encontram na Amazon, em tudo que é lugar, gente. Não é livro, não está saindo de forma alternativa, não. Está saindo por uma editora conhecida, tá? Editora intrínseca. Então, a distribuição vai ser bem grande aí no Brasil todo, tá? Eu queria te perguntar uma coisa, Saraiva. Como é que está sendo a tua avaliação, né? Quando você vê assim, eu adoro, né? Outro dia até publiquei no meu site vídeos satisfatórios do IBAMA explodindo. Adoro aqueles vídeos que explode tudo. É, como é que você está vendo aí a volta, né, do IBAMA, da FUNAI? Como é que você está avaliando o governo Lula até agora na área ambiental? Mudou muito? Como é que está sendo isso? Ontem eu dei uma palestra no UNB e estavam presentes lá na mesa comigo. Assim, foi uma roda de conversa. Vários diretores do IBAMA, que eram servidores perseguidos pelo governo Hum. Bolsonaro, que agora são diretores do IBAMA. Ah,
E assim, eu percebi neles um otimismo, uma felicidade que eu não via há muito tempo, né? Então, para mim, o IBAMA é o órgão mais importante. IBAMA e ICMBio são os órgãos mais importantes para a defesa do meio ambiente no Brasil. Quer resolver o problema do meio ambiente no Brasil? Não é, meio ambiente não é só uma questão de polícia. Aliás, é muito menos de polícia. A polícia entra da mesma forma que os bombeiros entram para apagar um incêndio, um prédio, mas depois o prédio tem que ser reconstruído. O IBAMA quer resolver, investe no IBAMA, concurso para o IBAMA, pagar adicional de fronteira para os servidores do IBAMA, que a Polícia Federal recebe adicional de fronteira, a Polícia Rodoviária Federal recebe, a Receita Federal recebe e o IBAMA não recebe. Por que isso? Vai valorizar o servidor do IBAMA, eles são vocacionados, têm conhecimento do negócio. E eu vejo que no governo Lula eles estão prestigiados. E no governo anterior ele está numa situação de calamidade, né? De absoluta calamidade. Perseguição, né? Muita coisa, né? Não dá para comparar, né? Ah, mas o desmatamento está subindo. Tá, lógico. Pô. Não dá para reverter essa corrente da noite para o dia, porque ela foi incentivada durante 4 anos. Mas nós já estamos observando resultados, né? Por exemplo, no garimpo na terra Yanomami, esse mês praticamente não teve novos alertas. Muito pouca coisa. Uhum. Isso é uma grande vitória. Quando você vê assim, a tentativa é outra coisa que eu critico nos meus na minha, não falo nem que são colegas, né? Porque é uma visão editorial dos jornais, tentando intrigar o Lula e a Marina, né? É tão feio isso, né, cara? Você falou bem agora, porque é essa coisa que eu sempre percebi também, é a visão editorial, que é uma visão assim, o que eu vou fazer para vender jornal? Para conseguir o clique. E aí eu vendo a alma. Ah, dizer que o Lula brigou com a Marina vai dar clique? Então eu faço. Né? Aí quando você vai olhar, aí a chamada da matéria, Lula, por exemplo, né, brigou com a Marina. Aí quando você vai ver na matéria, não é nada disso. É essência, mas muitas pessoas não vão na matéria, olha só a manchete. Exato. E aí fica já aquele. Isso é uma das coisas mais complicadas que eu vejo na imprensa tradicional, é Uhum. essa falta de empatia com as causas realmente relevantes para o nosso país. Isso, exatamente. Eles não são patriotas, não, eles não são nacionalistas, eles não querem ver o Brasil bem. É tão triste isso. Eles querem que a Marina saia e entre o motosserra de ouro. O que eles querem, afinal? Eu não consigo entender. Não consigo. Agora, o que eles. E acaba fortalecendo a extrema-direita e a direita, de modo geral, Isso. para que eles façam, eles se sentem, né, empoderados para tirar o cadastro ambiental rural e o Serviço Florestal Brasileiro do meio ambiente, puxa Uhum. isso lá. Entendeu? Como é que você tira o Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente? Não pode. É serviço florestal. Tem que ficar no. Hello! Né? Só não mais um. Mas eles sabem que isso vai desidratar o Ministério da Marinha. E mais, eles estão fazendo o quê? Espalha as informações. Fica mais difícil cruzar as informações, porque o CAR fica com um, o CISDOC fica com o outro. Aí da FUNAI também estão querendo tirar coisa lá do Ministério dos Povos Indígenas. Então, a gente vai ter aí, acho que, muitos avanços, mas vão ser custosos. Porque existe ali uma barreira muito grande. A nossa sorte ainda é que eles são muito burros. Eles têm muito dinheiro, muito recurso, mas eles são muito burros. Né? Uhum. Então, ainda há esperança. Você fala a extrema-direita, né? Direita, são burros demais. Uhum. Né? Esse ato mesmo do Ricardo Salles, daquele outro idiota lá, de invadir domicílio, isso é tão basilar, isso é tão óbvio. Um deputado federal não sabe disso. Né? Mas você acha que vai ter consequência? Você acha que ele vai ser afastado? Olha, acho que não. Pois Ele é. vai ser julgado com pares dele.
Pelo Lira? Falta de caráter só incomoda a quem tem. Então, o que eles fizeram não vai incomodar o cara que botou peruca lá e foi falar bobagem. Não vai incomodar esse tipo de gente. Não vai incomodar a Carla Zambelli. Pelo contrário. Como é que você está acompanhando aí os desdobramentos sobre as investigações do Bolsonaro, né? O Bolsonaro não sai mais da PF, já vai pela quarta vez pedir música no Fantástico. Eu tirei onda aqui hoje. Eu estou acompanhando pela imprensa, pelo jornal. Eu estou torcendo para que a justiça seja feita, né? E que seja dado a ele todos os direitos e garantias do Estado de Direito. Todos. Exato. Que ele tenha um juiz imparcial, que não converse com o Ministério Público, que não combine estratégia com o Ministério Público. Que tudo seja feito dentro do Estado Democrático de Direito, que ele seja julgado dentro das normas vigentes do Estado Democrático de Direito e que seja condenado ou absolvido de acordo com esses critérios processuais. Só isso que eu desejo para ele. Ó, tem um monte de Agora, gente aqui. tem muita coisa para explicar, né? Exato. Tem muita coisa, né? Essa história das joias foi uma coisa absurda, né, Saraiva? Você imagina, ó, se um policial, por algum motivo, recebe um diamante ou um colar de diamante como presente, está preso. Vai dizer que é corrupção e com razão. É estranho. Não faz sentido. Por quê? Ainda mais quando você tem em jogo ali a negociação de uma empresa da Petrobras, de instalações públicas que foram negociadas. E, na sequência, se recebe. Aquilo não é presente. O engraçado é que no próprio governo Bolsonaro, quando ele começou lá no início falando da moralidade administrativa, ele editou uma norma dizendo que é presente. E presente, segundo a própria norma dele, não pode ter passado R$200. Não me engano, R$200. Ele assinou isso. Presente até R$200. E aí, como é que explica agora? R$5 milhões, eu acho que é o valor disso, dessas joias. Não tem explicação. O cara lá da alfândega agiu exemplarmente, né, Saraiva? Foi. Que cara, eu fiquei muito impressionada. As pessoas disseram, não, mas ele não fez mais que obrigação. Gente, o cara não se dobrou. O cara não se dobrou. Tudo bem. Ele não fez mais que obrigação, mas ele fez a obrigação dele muito bem feita, né? Porque não é qualquer um que faz, não. Imagina a pressão vindo lá do presidente da República e você não pode, não pode, não pode. Teve alguns casos de resistência, né? O doutor Ricardo Galvão, do INPE, foi o primeiro a tombar, né? Acho que é Roberto Miranda, do Ministério da Saúde, que denunciou a questão da propina na compra da Covaxin. Sim. Né? Então, e aí, eu lembro do Martin Luther King, que fala: eu não temo o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E aí eu vejo esses servidores que não silenciaram. Né? Disseram: não vou fazer, não vou aceitar. Né? Não é porque eu sou de esquerda ou de direita, ou porque eu sou católico, porque eu sou ateu, não interessa. Isso não pode. É uma questão de ética. Né? Sim, então, sem dúvida. Ainda dá para ter esperança aí no país. Oh, e tem aí uma... a gente tem da estabilidade, né, do servidor público. Sim, claro. E aí, quando a gente fala de estabilidade do servidor público, eu lembro dos analistas ambientais do Estado do Pará, que não são concursados, não têm estabilidade, contrato de 2 anos. Que autonomia esse cara vai ter para multar alguém? Nenhuma, zero. Então, a gente vê a importância dessas pautas, como a estabilidade do servidor público, né? E as garantias para que realize seu trabalho. Sim.
Olha só, deixa eu ler aqui uns comentários para você. Palma Castro, Saraiva, vem lançar seu livro aqui em Brasília. A Fátima diz: comprei pela livraria Travessa do Rio. Legal. Laíra Oliveira, Alexandre Saraiva, você é muito especial para nós brasileiros. Mone Souza, Olha, Saraiva, o pessoal te adora, viu, Saraiva? é legal. Ó, É Antônio um Rosa, monte Saraiva para ministro do Meio Ambiente. Marina da é gente Marina. boa, mas está fraca. Tá não, Danada. gente. Tá não. Nada. Um monte de gente te saudando aqui, tá? E aí, deixa eu ler aqui os superchats. A Fabiana Gurjão mandou um super sticker, a Fátima L também. O Léo Rocha lembra que androanthus é o gênero dos ipês. Antes era só tabebuia, que significa pau que não afunda. Androanthus é flor de andro, botânico brasileiro. Ah, olha aí, aprendendo aqui com o nosso querido Léo Rocha. Andro antes. E a Fabiana Gurjão está te fazendo uma pergunta. Alexandre, você fez faculdade no Rio? Fiz na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E o meu doutorado eu fiz na Universidade Federal do Amazonas. Ah, você já fez lá mesmo, na selva, né? Alva, é. Saraiva, tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade de perguntar. Faz um tempinho que houve aquela história da ameaça ao Moro pelo PCC. E aí Sim. o Lula falou assim: ah, esse negócio aí é armação do Moro, e muita gente criticou o Lula por falar isso. Mas eu achei aquela história tão mal contada, Saraiva. Eu, como leitora de livros de detetive, eu achei que aquela história tem um pouco de pontas soltas. E hoje, o PCC ele virou meio uma lenda urbana, né? Como ninguém fala em nome desse negócio, ele é usado para um monte de teses, né? Sei lá, eu não achei que aquela história era bem contada, não, Sara. O que você achou como delegado? Diga aí para mim. Olha, assim, eu não eu acho que o Moro não é uma pessoa com muita credibilidade, né? Por tudo que ele fez. Já começa por aí, né? Então, assim, não dá Pois para é. acreditar no que ele fala, né? Mas eu não tenho embasamento assim para saber, não conheço a investigação, para dizer que ele teve ou não ameaça. Mas eu diria assim, qualquer servidor público, policial, juiz, promotor, isso aí é coisa da vida, mano, ser ameaçado. Eu mesmo também fui ameaçado também pelo PCC, já saiu o meu nome lá na lista do PCC. Cara, sinceramente, eu não esquento a cabeça com isso. Meu nome saiu na lista do PCC 2 vezes, mas assim, essas listas de presídio eu não sei o que é. Aí eu também vou perder, eu vou ficar me vitimizando. Eu só estou falando desse assunto aqui, quantas vezes eu já tive aqui, eu nunca falei isso. Né? Estou falando porque ele disse que o nome dele está na PCC, mas o nome de muita gente também aparece nessa lista, de muitos policiais. E às vezes não quer dizer absolutamente nada, às vezes quer dizer muita coisa. Cada caso é um caso. Mas o que eu quero dizer é que um juiz, uma autoridade pública, quando se propõe a ser uma autoridade pública, tem que estar preparado para ser ameaçado pelos criminosos. Ponto. Não tem que se vitimizar. Isso é do jogo. É isso aí. Eu achei estranho porque no meio dizia que ele era identificado como japonês. Não fazia o menor sentido aquilo. E aí tinha um promotor que de fato era japonês. Então, como é que eles associaram o japonês ao Moro e não ao promotor? Tem um promotor em São Paulo que tem traços orientais que é muito combativo nessa área do crime organizado. Exato. Né? Não faria mais sentido. Eu achei esquisito. Achei esquisito. Olha só, a gente está chegando já no final aqui da nossa live. Eu fiquei curiosa e queria voltar a falar um pouquinho sobre essa história de você estar lendo Marx. O que você está lendo exatamente? Eu peguei o Capital para ler. Caramba! Mas eu estou viciado em livro, né? Eu leio um monte de coisas. Assim, mas eu voltei para ler Marx porque eu, como todo bom jovem, estudante da UF, era comunista, né? Mas depois, assim, eu lembro como eu fiquei triste em 89, quando acabou a União Soviética. Depois, assim, eu fui me distanciando do socialismo, porque
foi se criando para a nossa geração assim, que era uma utopia. E aí eu entrei para a polícia, que é um ambiente mais conservador, mas a própria polícia me mostrou, no decorrer desse tempo todo, quanto a luta é injusta, né? O quanto se drena do bolso do trabalhador. Por exemplo, agora lojas americanas. Vou dar um exemplo, né? E a gente trabalha, a Polícia Federal tem esse tipo de trabalho. Então, e aí você vai vendo que aí eu peguei na parte da polícia em questão de meio ambiente. Aí você vai vendo que o meio ambiente não suporta essa carga de pressão que o capitalismo impõe. E o capitalismo impõe como? Sempre foi as pontas para o centro. E quem está nas pontas somos nós, né? Os países emergentes, os países. Então, eu fiquei pensando, não tem muita lógica. O pobre de direita realmente não faz sentido. Então, a gente que está aqui, a gente tem que repensar essa forma de produção. E aí eu pensei, vou começar de novo do começo. Eu peguei logo o Marx para ler, já li alguma coisa, a questão das costureiras, né, da Revolução Industrial. Isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Agora, eu acho que o grande desafio, né, é a gente manter os ideais socialistas com princípios democráticos. É isso que é essa. Ali que errou, né? Ali que foi o problema, né? Foi o problema. Aí entrou Stalin. Aí também, assim, eu não consigo concordar com tudo, né? Assim, porque eu não concordo com a tirania. Assim, é contra a minha natureza concordar com a tirania, seja qualquer tirania. Sim. Né? Eu acho que isso a dignidade humana é o maior valor, né, numa sociedade, a vida humana. E quando isso é desrespeitado, né? E a gente tem esse desrespeito tanto à esquerda e à direita, é um problema do ser humano que precisa ser resolvido. Mas eu acho que o socialismo tem mais chance de resolver isso do que o capitalismo, né? É claro que... E assim, eu não me sinto tranquilo nesse tema porque eu sou um ignorante nisso, sabe? Eu estou aprendendo e eu vejo algumas coisas, pessoas que... Eu sei de meio ambiente, de Amazônia, eu falo com tranquilidade. Quando eu entro para falar de Marx, sabe? Eu já fico assim, pô, deve ter alguém aí nos comentários que sabe bem isso. Não, imagina. Estamos todos aprendendo. Estamos todos. Eu estou aprendendo, exatamente, aprendendo. Eu acho que a gente deve ter a mente aberta para ter um diálogo honesto consigo mesmo. E aí a gente pode enxergar soluções, né? Porque se a gente se apega a verdades absolutas e não questiona a si mesmo, a gente corre um sério risco de não enxergar a própria cegueira. Ficar apontando a cegueira dos outros, mas não enxergar a sua. Então, é por isso que eu estou relendo Marx. Muito bom, Saraiva. Olha, gente, a gente está chegando no final aqui, o tempo corre rápido, vocês sabem. O Saraiva, como todos que vêm ao programão, trouxe 2 dicas culturais para vocês. A primeira é um clássico, né? Que ele escolheu aqui, do Darwin. Coloca a capa do livro do Darwin, por favor, Tati, que o Saraiva colocou de dica. E vou falar o seguinte... Não, o livro do Darwin. Charles Darwin, África, Brasil e Terra do Fogo, viagem de um naturalista ao redor do mundo. África, Brasil e Terra do Fogo, Andes, Ilhas Galápagos, Austrália. São 2 volumes, né? Na verdade, esse é um dos volumes. E é esse livro, e eu queria saber por que você indica aí para a galera que está nos assistindo esse clássico. São as viagens de Darwin, naquele famoso navio, eu esqueci o nome agora. Beagle. Beagle. E uma das viagens é no Brasil. E mais ainda, no Rio de Janeiro. E aí fala de quilombos. Darwin falando de quilombos. Darwin falando da resistência dos negros. Que maravilha! Sensacional. Sugestão é a seguinte, o livro, mas vai direto ao capítulo 2. Então, assim, Rio de Janeiro. A parada dele no Rio de Janeiro. É sensacional. Por exemplo, eu não sabia que em Maricá havia um quilombo em Maricá. Em Maricá, cara, eu morava do lado, eu não sabia. E aí Darwin fala que era um foco de resistência. Darwin era um abolicionista. Então, assim, aumentou a minha admiração por ele. Então, o livro é sensacional.
É muito bom. Ele é muito atual, né? Ele é muito atual, né? Assim, por exemplo, na questão da vacina, né? Muita gente precisa entender a teoria da evolução, vacina, né? Essas coisas. Tem que É isso aí. na vida das pessoas. E a outra dica do Saraiva é o filme sobre Teflon, né? É sobre a história do Teflon. Coloca aí O preço da o verdade, preço da verdade, que é com Mark Ruffalo. É todo filme com Mark Ruffalo. Eu tenho, meu filho é fã do Mark Ruffalo. Ele disse: pode assistir, qualquer né? filme dele é bom. O cara é bom mesmo. E, de novo, a gente volta à questão da produção no capitalismo, né? Que foi a história do Teflon. Uhum, A, começou a produzir, né, panelas revestidas com Teflon no mercado bilionário, só que esse processo gerava um resíduo líquido que era armazenado em galões e enterrado. Lógico que ia vazar para o subsolo, vazou, começou a contaminação na região, contaminou o rebanho, e a luta que foi para conseguir um advogado que ousasse promover uma ação contra a... E é justamente o advogado interpretado pelo autor principal, que ele só aceitou o caso, eu estou tentando dar spoiler, porque o fazendeiro lá, o velhinho, que se recusou a sair da terra dele, era amigo da avó dele. uhum. E aí a avó pediu, né, ele como neto, não teve como dizer não, vou pegar. E ele não sabia onde o negócio foi parar, né? Uhum. Um dos maiores acidentes ambientais dos Estados Unidos. Não são poucos. Muito Então, bom. Ó, eu olhei aqui, vocês podem ver, está no Telecine, tá? O local. E tem alguns outros lugares que vocês podem também alugar, né? Eu acho que vale a pena para assistir com a família, né? R$ 6, vale a pena. com certeza vale. Olha só, o Luiz Dalvi fala: Saraiva, você é um oásis no deserto das corrupções e abusos de autoridades. Nossa esperança viva. Você vê, né? O pessoal aqui te adora, viu, Saraiva? Você tem que votar mais vezes. Ó. Cal Pereira, grande delegado Alexandre Saraiva. Claudinei Rinaldi, capitalismo é o mal, Saraiva. Massacra, mata, explora, escraviza. O Puí fala: Saraiva, conversa com o Alisson Mascaro. Sérgio Mota, parabéns, Saraiva, seja de esquerda na prática, unindo ideias e ações. O Saulo Romano fala: autoritarismo se manifesta em qualquer ideologia, na extrema-direita e esquerda. É isso que o Saraiva estava falando, que é uma coisa do ser humano, né? Palma Castro, humildade intelectual, é isso mesmo, Saraiva. Fabiana Gurjão, camarada Alexandre Saraiva. Pô, gostei agora. Virou camarada aqui. Saraiva, olha, coloca mais uma vez o livro do Saraiva aqui, o pessoal comprar o livro do Saraiva, conhecer a história. Ó, Cris pergunta aqui: Saraiva, quando você lança Selva em São Paulo, fale com Mascaro. Vamos combinar. Lançamento de São Paulo. Vamos Olha aí, ó, combinar. Alexandre Saraiva, Selva, madeireiros, garimpeiros e corruptos na Amazônia sem lei. Todo mundo aqui te batendo palma, dizendo que tem muito Legal. orgulho de você. É um prazer sempre Depois conversar eu com leio todos os comentários, que eu entro no canal e olho. você vai ver aqui, está todo mundo curtindo pra caramba. Legal. Muito obrigada, viu, Saraiva? Eu que E tudo de agradeço. bom para você. Eu que agradeço pela oportunidade dessa sexta-feira tão legal. Passou, parece que a gente está conversando há 5 minutos, tão rápido que passou. Nossa, Muito obrigado aí pelos comentários, pelo carinho seu e do. peraí, deixa eu só falar uma coisa que eu falei no começo, a gente não continuou. Sandra Fireman falando: na vida de Alexandre Saraiva daria um excelente filme. Então, esse livro seu daria um filme, hein? Já tem negociação ou não? Não, não. Não é. Pessoal aí Quero da ver qual Netflix, ator que pessoal vão da chamar. Netflix, ó. Quero saber qual ator que vão chamar para me interpretar. Uau, vão colocar assim, né? Sempre dá uma melhorada, né, Saraiva? Dá, né? Tem que dar valorizado o personagem. Acho que vai ser aquele menino, o Matheus, esqueci o sobrenome dele, que é mais parecido com você, assim, moreno e tal. Obrigada, viu, querido? Um abraço bem grande, bom final de semana. Você também. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.